Fala galera, você sabe o que é monitorização da glicemia? Como fazer? O que é um glicosímetro? Tempo dentro da faixa-alvo? Qual a importância? Quantas vezes medir a glicemia ao dia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindo a mais um SBD Cash, um podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético. E quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, nosso parceiro de sempre aqui, professor universitário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fred. Sempre um prazer falar com você. Fred, é muito importante que a pessoa que tem diabetes faça uma monitorização. Porque se a pessoa com diabetes faz um controle adequado dos níveis de açúcar no sangue, ela não tem um risco aumentado de complicações do diabetes, que é um outro tema que a gente pode abordar num outro momento. Então, as complicações do diabetes estão ligadas a altos níveis de glicose ou muito baixos também. Hipoglicemia também pode causar algum tipo de problema, tá? Então, por isso que a gente fala que viver bem com diabetes é uma questão de escolha, porque se a pessoa fizer a monitorização adequada, ela pode levar uma vida absolutamente normal, né? E nós vivemos uma era hoje em que é muito possível fazer isso. Quando eu comecei na endocrinologia, nós ajustávamos o tratamento da pessoa com diabetes baseando no quanto que a pessoa fazia de açúcar na urina. Olha só, tá? Então, a pessoa colhia 24 horas de urina, xixi, tá? Então, da meia-noite às 6, das 6 ao meio-dia, da meio-dia às 18 horas, das 18 horas e 24 horas. E ajustávamos a dose de insulina, por exemplo, baseado na quantidade de açúcar que tinha na urina, tá? E hoje nós temos um método muito interessante, que é a medida de glicose na ponta do dedo, para ver quanto de açúcar tem no sangue, que é muito melhor, e até mesmo para aquelas pessoas que têm um pouco mais de condição econômica, de colocar um sensor para medir a glicose no líquido entre as células, que é uma maneira de medir a glicose em que a pessoa não precisaria mais se furar, bastaria escanear o sensor e, com isso, já obter o valor de açúcar no sangue. Tá? Então, evoluiu muito a condição, a oportunidade aí que a gente tem hoje de monitorizar e ajustar o tratamento realmente é muito mais fácil, ou menos complicado, vamos dizer assim, muito mais possível. E nós precisamos usar essas ferramentas que nós temos, tá? Porque a dose de insulina que você usa é diferente da dose de insulina que outra pessoa usa, depende da idade, depende do peso, depende se faz exercício físico ou não, então precisa monitorizar, né? Então aí a primeira coisa mais importante aí é realmente o que a gente chama de glicemia capilar, que é esse teste de ponta de dedo, tá? Também conhecido aí popularmente como destro, né, que era o nome do aparelho na época que se fazia essas medições, e o nome correto é a glicemia capilar, né? A gente consegue ver pontualmente os valores de glicose através dessas medidas. São fotografias, assim como a glicemia de jejum no teu exame de laboratório. Quando você vai colher, aquilo é uma fotografia de como está o açúcar do sangue naquele minuto, tá? Mas existe uma maneira bem interessante da gente saber se a pessoa está a maior parte do tempo, vamos dizer, numa média boa, né? Então, tanto o sensor, ele dá informações adicionais, porque ele conta, ele mede a glicose no líquido entre as células a cada minuto, tá? E isso vai ficando registrado, quer dizer, a pessoa precisa passar ali um leitor, que pode ser até o próprio celular,
tá? Pelo menos a cada 8 horas, para que não haja perda desse armazenamento de valores mensurados, medidos, né, do açúcar ali no líquido entre as células, que tem uma boa correlação com a glicose medida no sangue ali pela ponta de dedo. Então, esse sensor... Fala, Fred. Sempre vai dar uma diferençazinha, né? Não tem jeito, porque são momentos diferentes, né? São locais diferentes que você pega. Um é a capilar, que é a glicemia de momento, e a outra é a intersticial, que é uma projeção, né? Então, é normal que dê essa diferença também. Ainda que pequena, mas importantíssimo que a gente consiga esse monitoramento, porque se uma das coisas do diabetes é que você sabe quanto é que está a sua glicemia para fazer ajustes, obviamente que talvez não sei se quanto mais você mede é melhor, mas se você mede uma boa quantidade de vezes, você consegue fazer mais ajustes e tomar decisões em cima de números, né? E não com base em achismo ou com base no, né? Deixar a coisa fluir. Você vai ajustando à medida que você vai medindo e achando erros ou acertos. Fred, isso que você falou é muito importante. Eu vou dizer para você que sim, tem estudos que dizem que se você mede mais vezes, você alcança valores melhores de glicemia, de açúcar no sangue e também da hemoglobina glicada, que eu vou falar a seguir. Tá? É claro que existe um limite, quer dizer, então, comparado a uma medição que você faz, tem até um estudo que coloca que para cada tira a mais aí, para cada fita reagente a mais que você usa, você pode diminuir em torno de 0,4% de hemoglobina glicada, por exemplo, porque você passa a identificar, a tomar consciência da situação e pode tomar providências em cima disso, tá? Além do que, você vai passar a se conhecer melhor e identificar quais são os fatores que estão levando a isso para fazer uma prevenção. Então, tudo que a gente mede, a gente gerencia melhor. Né? Se você tá lutando para perder peso, talvez valesse a pena você passar a medir o seu peso uma vez por semana, porque aí você sabe que você não foi muito bem naquela semana, opa, deixa eu segurar um pouco mais. Né? Assim como quando você está controlando o seu dinheiro, suas finanças. Você tem que fazer uma pausa, uma reavaliação, né? No mês você fala, deixa eu ver o quanto que eu ganhei e o quanto que eu gastei. Puxa vida, eu gastei muito, então preciso gastar um pouco menos no próximo mês ou tentar fazer algum bico para ganhar um pouco mais, né? Então, você, medindo, você certamente consegue gerenciar melhor. E os estudos mostram que é possível diminuir a hemoglobina glicada que está elevada, ou melhorar a média da glicose, só de você passar a medir mais vezes. E a mesma coisa vale para a quantidade de escaneamentos que você faz da glicose intersticial com o sensor de monitorização contínua da glicose. Né? No caso que nós temos disponível aqui é o Libre, né? O Freestyle Libre. Tá? Então, não adianta nada ter um sensor caro e não escanear, não utilizar essa ferramenta, tá? Porque a única maneira da gente fazer o ajuste é fazendo as medidas. O importantíssimo é que a gente fala até de glicada, né, abaixo de 7, tal, é porque isso é um excelente indicativo, né, de que a pessoa que está com a glicada bacana, que está com o tempo dentro da faixa-alvo, time range lá, né, bacana, ou seja, um mínimo em hiperglicemia, um mínimo em hipoglicemia também, essa pessoa, ela não tem que se preocupar com as complicações, entre aspas, ou seja, a probabilidade de ela ter uma complicação é mínima ou é bem pequena, ao contrário de quem não se cuida, quem não faz a monitorização, né, quem não implementa hábitos saudáveis como alimentação, atividade física, né, e tudo isso são importantíssimos aliados no bom controle glicêmico, né, não adianta só você deixar a cargo da insulina que você tenha um bom, eu não gosto nem de falar tanto de controle, eu gosto de falar mais em gerenciar a glicemia, né, porque não dá para controlar aquela coisa, né, tem
N fatores também que influenciam que a gente não vê na expressãozinha ali. Às vezes você enxerga o 2 mais 2 e acha que vai dar 4, só que aí você não dormiu bem, aí você liberou cortisol, e aí você se estressa, aí você está com problema com o namorado, financeiro, tudo isso faz com que o seu corpo, né, tenha alguns mecanismos que façam com que a sua glicose aumente. Então, tem outros fatores que não estão sob nosso controle tanto assim, mas o que está, a gente tem que fazer bem feito, né? E monitorização é uma dessas coisas que está sob nosso controle, pelo menos aí, antes e após as grandes refeições, né? O que é que você geralmente fala também pro pessoal, doutor Fernando? Quantas vezes, assim, né? Não tem um padrão, né? Mas pelo menos tem que saber, né? Antes, quanto é que tá, acordei, tem que saber quanto é que tá, e como que vai ser minha glicemia ao longo do dia também. Isso, olha, depende muito de cada pessoa, né? A gente precisa ver primeiro qual é o tipo de diabetes, se é tipo 1, tipo 2, ou outro tipo, diabetes gestacional, ou ainda outros tipos, tá? O tratamento, então, a pessoa que usa insulina, tá? Seja tendo diabetes tipo 2, ou principalmente tipo 1, tem que medir várias vezes, tá? Realmente, porque é como você colocou, tem muitas coisas que interferem na glicose, no açúcar no sangue. Tá? A alimentação é um dos que mais interfere. Então, cada vez que você vai comer, é importante que você meça o quanto está antes de comer, até para saber o quanto de insulina você precisa dar na refeição, para cobrir a refeição. Né? E a glicemia 2 horas depois que você começa a se alimentar, para saber, por exemplo, se o quanto você deu antes, você acertou ou não, né? E não é só para isso, que se tiver alta, você também vai corrigir e da próxima vez você vai tomar providências para tentar ajustar melhor a dose da insulina que você está fazendo. Então, para ilustrar isso tudo, eu falo sempre que a gente imagina que nós, né, cada indivíduo fosse uma empresa, e você é o próprio presidente, gestor, né, gerente máximo aí da sua empresa, e que você, obviamente, vai começar o ano, enfim, fazendo metas, né, eu quero ter uma glicada tanto, né, eu quero fazer isso aqui e tal, vai traçando metas, só que ao longo, quando você vai para a prática, né, um pouco, quando você tira do papel, né, e vai colocar em prática, a coisa não acontece da forma como deveria, né, existem N fatores que, inclusive, não estão sob nosso controle, mas que à medida que você vai tendo relatórios periódicos, né, no mínimo de 3 em 3 meses, para saber se você está indo no caminho certo e ajustando o caminho, né, a sua empresa vai bem. Se você deixa para o final do ano, para esperar a bomba lá, a sua empresa vai ter prejuízo porque você não fez os ajustes necessários. Então, a gente, como gestor, né, o diabético tem que ser um excelente gestor, né, e como excelente gestor, tem que ter números, tomar decisões assertivas com base em números, né, sempre buscar se cercar de outros profissionais para que faça ajustes, né? Não é o tratamento que você descobriu quando você descobriu ter diabetes que vai ser o seu para o resto da vida. Não, você vai fazendo ajustes, melhorias, né? Isso é possível com base em números, não tem jeito. Perfeito, Fred. E a gente pode, é claro, como você colocou, né? Imprevistos acontecem, e a gente tem que saber contornar. Quando você estabiliza a situação, acha a dose adequada, não é necessário ficar fazendo 10 medidas de glicose por dia. Não, você pode fazer ali antes das refeições, né? 3, então, por exemplo, pelo menos antes de cada grande refeição, antes do café, almoço e janta, e eventualmente essa 4ª vez que você vai medir, você pode medir, às vezes, um pós-café, ou pós-almoço, ou pós-jantar, ou mesmo sempre, né? No momento que você sente que está em hipoglicemia, você precisa fazer, tá? Quem não usa insulina, mas usa, no caso de diabetes tipo 2, por exemplo, mas usa sulfonilureia, que também pode dar hipoglicemia, talvez aí seja prudente fazer uma medida de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, né? Mas isso depende se está instável, se está estável, se a pessoa vem fazendo hipoglicemias ou não, tá? No caso de um diabetes durante a gravidez, é muito importante fazer ajustes, para isso precisa
medir a glicose, né, para saber se precisa usar insulina ou não, que dose precisa, e aí, excepcionalmente na gestante, a gente pede para medir 1 hora depois de comer, tá? É uma excepcionalidade aí. Mas você falou de metas, né? Eu acho que é muito importante a gente ter metas, tá? E as metas também são individualizadas para cada pessoa. Então, a meta da criança, do adolescente, do adulto, do idoso ativo, funcional, é diferente do idoso que está num asilo, numa casa de repouso, ou já com uma doença muito grave, câncer terminal. O tratamento vai ser mais leve ali, você não vai ser tão rígido a ponto de, às vezes, ele ter uma hipoglicemia, né, que ele está frágilzinho ali, pode ser que ele caia, tenha uma fratura. Então, de modo geral, a gente pode estabelecer que para quem já tem diabetes, de uma maneira geral, você pode recomendar que antes das refeições, por exemplo, esteja entre 70 e 110, ou entre 80 e 120, ou entre 80 e 130, por exemplo. É bastante frequente a gente utilizar essa métrica antes das refeições. E depois das refeições, até 180 pode ser um bom limite aí para chegar, né? Se dá para ficar até 160, melhor, mas não deixar passar de 180. Né? Então, com esses interessante, um pós-prandial não pode estar muito baixo também, né? Porque pode ser um indicativo que você vai ter hipoglicemia. Você mede ali entre 1h30 e 2 horas depois de um almoço, por exemplo, e acha uma glicemia perto de 100 e acha que está bom, pode ser que, como você tem ainda insulina rápida ativa, pode ser que te dê uma hipoglicemia, né? Então, tem uma curiosidade nisso aí também, né? É interessante que a gente ache uma glicemia talvez um pouco mais alta, 130, 150 aí, porque aí significa que ela daqui a pouquinho vai ficar melhor ainda, né? Isso, porque quando você mede, Fred, ainda tem insulina funcionando ali, né? Quando você mede 2 horas depois. Então, pode ter insulina funcionando e realmente pode acontecer de cair demais a glicose, você precisa estar atento a isso e medir, né? A gente estava falando agora há pouco de hemoglobina glicada, né? Então, o que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. E o valor meta, de maneira geral, é abaixo de 7% de hemoglobina glicada, mas, mais uma vez, a gente individualiza. Para criança, ou até mesmo na adolescência, a gente pode aceitar um valor como 7,5%, por exemplo, como um valor bom, né? Ou para aquele idoso que já tem mais doenças que limitam a qualidade de vida, as atividades de vida básicas, diárias, né? A gente pode considerar um valor aí até abaixo de 8% como uma meta razoável, tá? Então, é muito de pessoa para pessoa. Vamos dizer, uma pessoa que controla super bem, monitoriza, está motivada a fazer o bom controle glicêmico, tem ferramentas adequadas para isso, por que não ficar abaixo de 6,5%? Né? O problema é que a gente tem que lembrar que isso é uma média. Então, a média pode estar boa às custas de altos e baixos, né? A variabilidade glicêmica muito elevada. Então, ficar com 6% de hemoglobina glicada fazendo hipoglicemias diariamente não é uma coisa boa. Talvez seja melhor ficar um pouquinho a mais ali de média, mas sem hipoglicemia, com poucas hipoglicemias, poucos episódios de hipoglicemia. Para lembrar o pessoal, uma glicada de 7 significa uma média de glicemia em torno de 150, certo? Ou 160. 150. 8 seria o quê? 180 de média? 8 seria 180, 9 6 seria 210, e assim por diante. Mais ou menos. E 6% de glicada vai estar ali mais ou menos 120? 120, perfeito. Então, cada 1% de hemoglobina glicada
equivale a 29, a gente arredonda para 30, 30 miligramas por decilitro de glicose. Então, a pessoa está com 12% de hemoglobina glicada. Qual é a tradução? Olha, a média está 300. Puxa, mas a minha glicemia de jejum está 150. Olha, então, se está 150 e a tua média está 300, tem algum horário do dia que você está batendo em 450. Né? Então, é importante a gente ter esse valor da média, mas também saber onde, que momento do dia que está contribuindo mais para esse mau resultado na hemoglobina glicada. Porque a pessoa pode ter a glicemia de jejum boa e a média ruim. Então, significa que em algum outro momento do dia o açúcar no sangue está muito elevado e precisa de ajustes. Tá? E por isso que fala-se tanto hoje em tempo dentro da faixa-alvo, né, que é o time range. Ou seja, não só a hemoglobina glicada é importante, como indicativo de como é que está a média, como é que aquela pessoa está se cuidando, mas também é um e outro, né? Não é que a hemoglobina glicada deixou de ser utilizada, não é isso. Eu vejo muita gente errando, né? Agora é tempo, não é isso. É um e outro. Se só uma glicada bacana e um tempo dentro dessa faixa-alvo, que é definido individualmente com o seu médico, que dá mais ou menos aí em torno, né, pelo que a gente começou, entre 80 e 170, 160, isso vai te dar uma glicada bacana, com o mínimo de tempo ali, você vai continuar tendo hiper? Vai, com certeza, mas, sei lá, 15, 20% assim um pouquinho, né, e o mínimo de hipoglicemia também, para não dar essa hemoglobina glicada um tanto quanto falsa, né, a custa de muita hipoglicemia, isso é muito ruim também. Então, hoje a gente fala-se muito, né, de tempo dentro da faixa-alvo, que é o mínimo que a sua glicemia oscila, e a glicemia oscila, não tem jeito, mas ela oscila dentro de uma faixa menorzinho, não oscila tanto, né? Não sai tanto daquela faixa-alvo lá. Perfeito, Fred, o seu comentário é muito pertinente e é importante aqui dizer que a hemoglobina glicada e os dados do sensor, né, por exemplo, o tempo que a pessoa passa no alvo entre 70 e 180 de açúcar no sangue, o tempo que ela fica com a glicose normal, são informações complementares. Tá? A hemoglobina glicada continua sendo muito importante, é um dos principais meios da gente saber se o diabetes está razoavelmente sob controle, ou sob gerenciamento, bom gerenciamento, como você gosta de chamar, né? Tá? Mas o sensor, que dura 14 dias, né, no momento que você instala, ele pode trazer informações adicionais, tá? Porque ele vai mostrar esse padrão da evolução da glicose ao longo do dia e vai calcular automaticamente o tempo que a pessoa passa entre 70 e 180 miligramas por decilitro, que é o alvo glicêmico que a gente considera, né? Quanto que tem que ser em média? De maneira geral, a recomendação é que a pessoa passe 70% do tempo ou mais dentro desse alvo entre 70 e 180 miligramas por decilitro de açúcar no sangue. Tá? Mas isso é muito variável. Então, para aqueles indivíduos muito idosos, muito frágeis, ou já com algum grau de demência, que a gente não vai fazer um controle tão rigoroso, ou com altíssimo risco de uma hipoglicemia grave, por exemplo, a gente se contenta, por exemplo, com 50% ou mais do tempo nesse alvo. Se for uma gestante, por exemplo, o alvo muda, o alvo é entre 63 e 140. E aí a gente precisa para isso precisa medir mais vezes, buscando um bom gerenciamento do diabetes, né? Mas se a pessoa consegue passar mais de 90% do tempo no alvo, melhor ainda. Tá? Então, acho que a gente conseguiu passar aí pelas principais métricas, né? Queria só dizer mais uma coisa, Fred. Realmente o sensor, ele tem um custo, mas ele traz informações bastante relevantes e também a pessoa não precisa ficar o tempo todo com o sensor, tá? Uma alternativa que a gente pode fazer, ou pode pensar, por exemplo, cogitar, é colocar o sensor faltando alguns dias para consulta com o médico, tá?
Ficar monitorizando com a glicemia capilar, com o glicosímetro, que é o aparelhinho de medir a glicose ali na ponta de dedo, tá? E faltando, por exemplo, uma semana, 10 dias para consulta com o médico, colocar o sensor para gerar dados para o médico e para todos os outros profissionais de saúde que atendem essa pessoa com diabetes, nutricionista, educador físico, psicólogo, e aí a gente vai ficar aqui até amanhã falando, né, de tantos profissionais, vão poder trabalhar muito melhor e acertar o alvo do terapêutico muito mais facilmente. Beleza? Não dá para os profissionais tirarem um coelho da cartola, né? Tem que ter informação, tem que ter dados. Então, é importantíssimo. Eu recomendo sempre, eu não tenho usado o monitor há algum tempo já, mas por outras questões, por questão de eu estava muito neurótico, perdi muito praticando Muay Thai, e como eu tinha um tratamento bacana com glicose, mas fundamental, eu recomendo para todo mundo que use pelo menos por 14 dias. Para que você saiba o seu fator de sensibilidade, proporção carboidrato, insulina, para que você saiba se você tem um fenômeno do alvorecer, fenômeno do entardecer, que são outros conceitos que só dá para você saber de verdade se você olhar o gráfico e que está monitorizando ali. E o seu médico consegue fazer esse ajuste. Duas brincadeiras que eu falo sempre pro pessoal é que, assim, para mim, uma pessoa que tem uma glicada em 6, 6,5, mas à custa de muita abdicação, à custa de muita hipoglicemia, à custa de não comer o que gosta, ou de não viver, porque a vida é isso, né? Você vai viver, velho. E a vida é assim, tem altos e baixos. Você tem que fazer o que você gosta e tem que estar com a glicada bacana. A vida é muito mais do que você cuidar do diabetes. Então, às vezes, a gente fica muito neurótico em ter o número, em achar uma glicada para postar, para não sei o quê, mas não está curtindo aquilo. Então, você precisa associar uma boa glicada, se cuidar bem, com viver bem também. Não adianta você se privar muito de tanta coisa só para ter bons resultados em relação ao diabetes. Se a ciência já disse que abaixo de 7 ali, você tá bacana, velho, busca isso aí. Obviamente, se você usar a bomba de insulina, que tem microdose, dá para você afinar o tratamento, com certeza. Mas vamos tentar ser feliz também, além dos números, né? Porque existe muita vida além dos números aí, e não adianta a gente só buscar uma glicada bacana, não sei o quê, porque se a gente não tá feliz, não faz muito sentido para mim. Toda razão, Fred. É isso aí. O diabetes é um item, faz parte da sua vida, assim como muitos outros. Né? Mas e a última dica disso tudo é o seguinte: eu acho que quanto mais rotina a gente tem, quanto mais a gente come as mesmas coisas todos os dias, variando um pouquinho, faz atividade nos mesmos horários, dorme bem, quanto mais rotina você tem, mais bacana é o seu controle, mais fácil de ter um controle bacana, né? Uma gestão da sua glicemia, e talvez menos você precise ficar se furando toda hora, monitorizando, porque você sabe como é que o seu corpo reage naquele horário, que horário você tem resistência à insulina, tal. Então, importância da rotina, vamos buscar ter isso aí, que acho que é a mãe da disciplina. Isso, porque aí você criou um autoconhecimento através da rotina, né? E lógico, se você tiver que entrar numa nova situação, sem problemas, mas a única coisa que a gente está querendo destacar aqui avalie qual é o impacto daquela nova atitude, daquele novo hobby, novo esporte, nova alimentação no seu organismo. Né? Porque aí você vai se conhecer e vai poder se proteger melhor de alguma eventual complicação que possa aparecer. Beleza, Fred? Maravilha, missão cumprida, falamos pra caramba, espero que a gente consiga ajudar aí a galera a entender os conceitos, e é como a gente sempre diz, né, viver bem com diabetes é uma questão de escolha, a gente está aqui para difundir educação em diabetes de uma forma descomplicada, e a gente se vê no próximo podcast do Fernando. Obrigado e um abraço. Abraço, Fred.